Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez esse ano de 2019. Eu sou o professor Levi Bruno. Satisfação conhecer todos vocês que estão aqui, tá? E eu vim aqui para tentar passar algumas dicas e tornar a matéria de química um pouquinho mais fácil. A matéria que a gente vai ver hoje é a parte de termoquímica. É uma parte que envolve um pouquinho da transferência de energia de um lado para o outro. Geralmente, como eu mostrei aqui para vocês, da parte quente para a parte fria. Sempre você vai ter essa transformação de energia, esse fluxo de energia, para que um lado sempre fique mais próximo do equilíbrio que o outro. Como é que funciona? Como vocês podem observar, sempre você tem moléculas muito agitadas. Aí nessas moléculas muito agitadas, o que acontece? Quanto maior a agitação, maior a temperatura. As moléculas menos agitadas já ficam um pouquinho mais frias, porque estão próximo do repouso. Como todo e qualquer equilíbrio tende a uma organização, então o que acontece? Do lado quente, vai transferir energia para o lado frio. O fluxo de energia sempre vai ser assim, da extremidade quente para a extremidade fria. Essa semana, uma aluna me fez uma pergunta que foi a seguinte: Levi, por que quando eu trago um suco muito gelado e deixo na sala, por que ele fica quente? Por que quando eu trago uma comida muito quente, eu deixo na sala, ela fica fria? Aí lá vai esse slide perfeitamente para explicar. O fluxo de energia sempre vai ser do quente para o frio. Se você traz um suco muito gelado e deixa na sala, quem é que está quente? A sala. Então vai entrar em equilíbrio para que as duas substâncias, os dois compostos, as duas moléculas, fiquem com a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação molecular. Então o suco que era quente fica na temperatura ambiente. A comida que estava muito quente vai ceder calor para a sala para que depois tudo fique em equilíbrio. A parte da termoquímica, galera, a gente já faz o quê? A gente já observa essa transferência de energia. Só que nessa transferência de energia era bacana se a gente lembrasse qual a diferença entre fronteira e vizinhança. Aqui bem rapidinho, Quando você olha para esse gráfico, essa figura bonitinha, o que a gente pode observar? Aqui dentro, você tem um sistema em que acontece a reação. Aqui dentro, você tem um sistema onde as moléculas estão entrando em contato, e quando elas entram em contato, uma pode absorver energia ou liberar energia, para o ambiente. Então, aqui dentro eu tenho um sistema. Aqui, aonde você percebe que está vermelho, eu tenho a fronteira, que é o local onde vai ter a troca de energia, que é o local que vai ter a troca de vibrações entre as moléculas que ali se encontram. E aqui, um negocinho bacana para a gente só relembrar: sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. Num sistema aberto, como eu mostro aqui para vocês, um copo com água. Então, nesse copo com água, o que a gente pode ter? Podemos ter troca de massa e podemos ter troca de energia. Toda vida que você tiver um sistema aberto, ele pode perder tanto massa como energia. Exemplo: se você pegar agora a sua garrafinha com água, nessa sua garrafinha com água, se você deixar ela sem a tampa, a água vai evaporar? Vai. Só que ela vai evaporar em quantidade tão pequena, mas tão pequena, que é imperceptível, por causa das forças intermoleculares que unem as moléculas de água. Dá outro exemplo: se você pegar um vidrinho com acetona, se você deixar a sua acetona sem a tampa, ela vai evaporar? Mais rápido ou mais lento que a água? Bem mais rápido, né? Por causa da força intermolecular. Porque quando você pega a acetona, como a força intermolecular não tem tanta intensidade, então as moléculas se desprendem uma da outra com maior facilidade, e a acetona acaba evaporando de forma bem mais rápida do que a água. Aí, Levi, como é que eu faço para que minha acetona não evapore? Simples. É só você deixar de ter um sistema aberto e passar a ter um sistema fechado. Como é que eu faço para ter um sistema fechado? Simples. Coloca a tampa na acetona. Porque a partir do momento que você coloca a tampa, olha o que é que vai acontecer. A acetona evapora. Quando ela evapora, bate na tampa. Quando bate na tampa, a acetona se condensa e volta de novo para o estado líquido. Isso, galera, é o que nós chamamos de equilíbrio com a pressão de vapor. Porque todos os líquidos têm que estar em equilíbrio com a sua pressão de vapor para que ele não evapore e ele não condense simultaneamente. Isso é quando a gente tem um sistema fechado. Só que nesse sistema fechado a gente pode ter a troca de quê? De energia. Como assim troca de energia? Tu pegou tua garrafinha com água bem gelada. Se tu deixar no chão aqui do
do nosso ginásio, ela vai ou não vai ficar perdendo calor para o ambiente? Então, nesse momento, eu só perdi calor, não perdi massa, porque nada de água evaporou. No sistema isolado, tu nem vai ter a troca de massa nem de energia. Por exemplo, uma geladeira. Se tu deixar a geladeira fechada, ela nem perde massa, nem perde energia. Porém, quando você começa a abrir e fechar a geladeira, aí não. Ela já começa a ter perda de energia. Tranquilo? Outro negócio bacana. Mudança de estado físico. A mudança de estado físico é muito cobrada com relação a esse fluxo de energia. Só para relembrar todos vocês, ó, mudança do sólido para o líquido. A gente chama de quê? Fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Aí essa vaporização, para quem quiser relembrar, é dividida em 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Evaporação, ebulição e calefação. Como é que a gente pode classificar evaporação, ebulição e calefação? Muito simples. Pelo tempo ou pela quantidade de energia. Porque se você tiver a evaporação, é um processo lento. E pode acontecer em qualquer temperatura. Na ebulição, é um processo rápido. E só pode acontecer obrigatoriamente na temperatura de ebulição de cada líquido. Levi, eu lembro que a água tem a temperatura de ebulição, não tem? Tem. Agora, cuidado. Tem que ser água pura. Porque água pura, ao nível do mar, a pressão de 1 atmosfera, ela vai ter pressão de 1 atmosfera. Ou temperatura de 100 graus Celsius, na pressão de 1 atm. Outra coisa bacana, a calefação. A calefação, galera, já é a mudança do líquido para o gasoso de forma instantânea. Levi, quer exemplo? Tá, dá exemplo dos 3. Tu pegou uma roupa molhada e colocou no varal. A água vai ou não vai evaporar? É um processo rápido ou lento? Lento, tá. Mas espera aí, a tua blusa, a tua roupa, ela precisou chegar à temperatura de 100 graus Celsius? Não, porque aqui, ó, com a fonte de ar vai batendo na roupa e vai levando o líquido embora. Então, isso é uma forma de evaporação. Quando você pega a ebulição, pegou a água para preparar aquele bom e tradicional café. Pegou lá a chaleira, colocou água, levou ao fogão. A água vai evaporar? Calma, Levi, ela não vai evaporar, ela vai vaporizar. Porque nesse caso, como eu estou utilizando uma fonte externa de calor e as moléculas estão ficando muito agitadas, eu já tenho a ebulição. A calefação. Tu pega uma chapa quente, uma panela quente, leva lá, coloca embaixo da torneira da pia e deixa cair uma gotícula de água. Tenho certeza que todo mundo já fez isso, absoluta. Quando tu deixa só uma gotinha de água cair, como é que faz? Não foi instantâneo? Então, como foi instantâneo, a gente já chama de quê? Calefação. Ó, seguinte, agora o processo inverso. Do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido. Vocês conseguem ver? Então me ajuda, vai, fala comigo. Do líquido para o sólido, qual é o nome que a gente chama? Solidificação. Esses processos, galera, a gente tem que lembrar que eles podem ser endotérmico ou exotérmico. Levi, eu não sei o que isso significa. Lógico que sabe. Endo quer dizer dentro. Térmico, temperatura, calor. Então, o endotérmico, ele faz o quê? Ele pega o calor e traz para dentro do sistema. O exotérmico, exo quer dizer fora. Então, ele vai pegar o calor que está dentro do sistema e vai jogar para fora. Só para que a gente possa relembrar o que diabo é esse negócio. Ó, sistema, endo. Ele vai pegar calor que está no universo e vai puxar para dentro do sistema. Exo. Ele vai pegar o calor que está dentro do sistema e vai jogar para o universo. Aí uma dica, ó. Falando de universo, tá? Falando em ambiente. Opa, peraí, calma. Falando em universo. Quando você tiver uma reação endotérmica, o universo vai ficar mais frio. O universo vai ficar gelado. Quando você fala de exotérmico, o universo ele já vai ficar mais quente. Tende a aumentar a temperatura. Então, assim, nessas mudanças de estado físico, a gente tem que lembrar quais são as endo e quais são as exo. Queria que vocês me ajudassem, ó. Do sólido para o líquido, vocês acham que é endo ou exo? Pode falar comigo, vai, fala comigo que eu escuto. Sólido para o líquido, endo ou exo? Estou? Ó, vamos lá, ó. Combinando, um negócio que eu combino em todas as salas que eu dou aula. Eu pergunto uma vez, se eu perguntar de novo é porque a resposta é outra, beleza? Fechou? Então bora lá, ó.
sólido para o líquido, endo ou exo? Eu vou perguntar de novo, tá? Combinado, né? Sólido para o líquido, endo ou exo? Endo, valeu, vocês estão demais. Ó, líquido para o gasoso, endo ou exo? Endo. Levi, endo, vai ficar frio. Tá, peraí, vamos trazer para o nosso dia a dia. Pegou, deixa eu ver, uma garrafa com água gelada, um picolé, uma pedra de gelo, qualquer coisa que esteja no estado físico sólido. Tu pegou o gelo, passou na tua pele. A tua pele é o ambiente, viu? A pedra de gelo é o sistema. Quando tu pega a pedra de gelo e passa no teu corpo, fica quente ou fica gelado? Gelado. Se fica gelado, então vai ser o quê? Endo. Quando tu pega a acetona, aquele negócio que a gente estava falando há muito tempo atrás, pegou algodão umedecido com acetona, passou na unha para tirar o esmalte. Quando aquele algodão com acetona bate na tua pele, fica quente ou fica gelado? Gelado. Então também vai ser o quê? Endo. Então, galera, isso que a gente vai ter que entender. Sistema é onde acontece a reação. Universo é tudo que está em volta de onde acontece a reação. Olha bem, ó, gasoso para o líquido. Gasoso para o líquido. Deixa eu ver se vocês já tiveram uma experiência que eu tive quando era criança e foi muito ruim. Pegou a chaleira, colocou no fogo para preparar aquele café. Tem um momento que a água começa a sair, não tem? A água, quando sai, ela está em que estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Gasoso. Eu, como era um menino muito danado, o que foi que eu fiz? Peguei a mão e coloquei no local que saía água. Espero que nunca ninguém tenha feito isso. Espero. Eu fiz e me arrependo até hoje. Porque quando eu coloquei a mão, começou a formar gotículas de água na minha mão. O que estava acontecendo? Estava saindo do gasoso para o líquido. Só que nesse momento ele começa a liberar muito calor. Como libera muito calor? Ó, a água saindo é o sistema, a minha mão é o universo. Então nesse momento minha mão começou a receber muito calor, começou a ficar muito quente e eu tive queimadura. Então, pelo amor de Deus, nunca façam isso. E uma coisa que eu espero que ninguém nunca mais esqueça: toda vida que você tiver, ó, do sólido para o líquido, do líquido para o do gasoso, absorve calor, endotérmico. Toda vida que você tiver do gasoso, voltei. Toda vida que você tiver do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ele vai fazer o quê? Libera calor. Se libera calor, vai ser do tipo exotérmico. Levi, beleza, massa. Mas como é que eu faço para calcular quanto de calor foi transferido? Quanto de calor teve de transferência no sistema? Fácil. Na química, a gente chama isso de variação de entalpia. E essa variação de entalpia vai ser a resultante entre o final e o inicial. Como é que a gente calcula a entalpia dentro desse sistema? Ó, ΔH é igual à energia do produto menos a energia do reagente. Aí presta atenção, dica, voltando. Toda vida que esse ΔH, ó, toda vida que essa conta, o valor for menor que zero, é exotérmico. Toda vida que quando você fizer essa conta, se esse valor der maior que zero, é endotérmico. Vou copiar isso aí, bora rapidinho. Ó, ΔH, bem rapidinho. ΔH menor que zero, exotérmico. ΔH maior que zero, endotérmico. Beleza? Então, galera, ó, quando a gente fala em prova do Enem, muitas vezes vocês encontram essas representações, ó. E a partir dessa representação, você vai ter que ler e entender o que ela está falando. Olha como é simples, presta atenção bem rapidinho. Toda vida, ó, 2 carbonos mais 3 hidrogênios produzindo etano. Olha para o ΔH. Quando tu olha para o ΔH, o valorzinho que tem ali é positivo ou negativo? Se é negativo, a reação é do tipo endo ou exo? Exo. Outro negócio bacana. Aquele ΔH, eu também posso colocar do lado dos produtos. Como assim, Levi, do lado dos produtos? Você está observando que quando você olha para o ΔH, ele está fora da reação química? Então, quando ele está fora, ele fica com sinal de menos. Mas quando você coloca ele do lado dos produtos, aí ele passa a ter o sinal de mais. Então, cuidado para você não confundir quando estiver fazendo a leitura da prova e não confundir um endo com o exo. Se o ΔH estiver completamente fora e for negativo, exo. Se o ΔH estiver do lado dos produtos e tiver com sinal de mais, exo também. No endo é exatamente o inverso.
Como assim exatamente o inverso? Olha para o endo. Óxido férrico ferroso se transformando em ferro mais 2 oxigênios. Olha para o ΔH. Está dentro ou está fora da reação? Fora. Como ele está fora, qual o sinal que ele tem? Mais ou menos. Toda vida que tiver o sinal de mais, ele vai ser do tipo endotérmico. Agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele ΔH e vou colocar dentro da reação química. Quando coloco dentro da reação química, o que é que eu faço com o sinal dele? Inverto. Invertendo o sinal. Por quê? É como se tivesse, é como se existisse um sinal de igual aqui no meio, É como se existisse esse sinal de igual. Aqui não era menos, aqui não era mais. Quando você passa para o outro lado do sinal de igual, o que é que eu faço com o sinal? Inverto o sinal. E isso, galera, infelizmente, algumas provas de vestibulares utilizam isso como pegadinha para confundir o aluno. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado. E como eu sei que aqui todo mundo vai tentar Enem e UES, quem adora de vez em quando confundir o aluno é o UES. Então, muito cuidado com essa representação química. Bem, bora lá, Vamos parar um pouquinho agora com esse negócio bem teórico e tal, e vamos ver de verdade como é que cobra em provas. Presta atenção, O menor dos hidrocarbonetos, relembrando, hidrocarboneto, química orgânica. Hidrocarboneto, função orgânica formada só por 2 elementos químicos. Quais são os 2? Carbono e hidrogênio. Apolares e não solúveis em água. Aí, continuando aqui, O menor dos hidrocarbonetos, CH4, é um gás incolor e pode causar danos ao sistema nervoso central, se for inalado. Pode ser obtido na decomposição do lixo orgânico, assim como sofrer combustão, como mostra a reação balanceada. Está aí a reação balanceada, o que é que nós temos? CH4 mais O2, produzindo CO2 mais água. Deixa eu dar uma dica para vocês. Falando em Enem de novo, existem 2 reações que a prova do Enem nunca traz. Ela te diz e tu vai ter que montar. Quais são as 2? A reação química de neutralização e a reação química de combustão. Quando eu falo da reação química de combustão, a gente vai ter que ficar atento a 2 detalhes. A combustão pode ser completa e pode ser incompleta. Beleza? E assim, eu acho que todo mundo está acompanhando o jornal e viu que esse ano, infelizmente, já tiveram casos de óbitos por causa desse tipo de reação. Levi, por causa dessa reação, foi. Vocês lembram da família que viajou para o Chile e lá, infelizmente, a família inteira veio a óbito? Agora, isso, galera, foi culpa da combustão do gás do aquecedor. Pelo menos era a investigação que tinha na época. Por que, Levi? Combustão completa. Vocês estão com papel de novo para copiar, então? Bem rapidinho. Porque, galera, quando eu falo combustão completa, eu sempre vou produzir 2 gases. Quais são os 2 gases? CO2 e água. Sempre. Então, toda vida que falar combustão completa, mais uma vez, quem que eu vou produzir? CO2 e água. Quando eu falo combustão incompleta, aí depende. Se a combustão for incompleta, você pode ter 2 tipos. Combustão incompleta 1. Tu vai produzir CO e água. Combustão incompleta, com uma pequena quantidade de oxigênio, tu vai produzir carbono fuligem mais água. Então, infelizmente, quem determina o tipo de combustão, se vai ser completa, incompleta ou parcial, é a quantidade de oxigênio que eu tenho no sistema. Se eu tenho muito oxigênio, é completa. Se eu tenho um pouco oxigênio, pode ser incompleta. E aí mora o problema. Porque nessa combustão incompleta, eu vou produzir monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, CO, ele é um gás altamente tóxico. Porque ele se liga com a hemoglobina com muita facilidade. Quando ele se liga com a hemoglobina, ele produz a desoxihemoglobina, que ela para de transportar o oxigênio dentro do nosso corpo. E nesse momento, falta oxigênio para alguns órgãos vitais e a pessoa acaba vindo a óbito. Então, meu povo lindo, nunca, jamais, em hipótese alguma, fique em um ambiente fechado que tenha combustão de qualquer composto orgânico. Porque nessa combustão pode produzir o monóxido, e produzindo monóxido, infelizmente, acaba faltando oxigênio, você vai ficando sonolento, sem forças,
E dependendo do grau de toxicidade, dependendo do grau de monóxido que tenha no ambiente, você vem a óbito. Então, pelo amor de Deus, nada de ficar em um ambiente fechado com a combustão. Continuando agora na nossa questão, ó. A massa de metano que, em gramas, precisa entrar em combustão para que sejam produzidos exatamente 54 gramas de água é igual a... Olha para a reação. Paquera com ela, vai. Agora que tu paquerou com a reação, tu olha para o enunciado, ela falou de 2 substâncias. Só 2. Quais foram as únicas 2 que ela levou em consideração? Vou ler de novo com vocês essa parte final, ó. A massa de metano que, em gramas, precisa entrar em combustão para que sejam produzidos exatamente 54 gramas de água é igual a 2 substâncias, metano e água. Tu tá vendo que aparece o oxigênio? Tu não vai se importar com ele. Tu tá vendo que aparece o CO2? Tu não vai se importar com ele. Quem que eu vou importar? CH4 e água. Seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular a massa molar do metano e da água. Levi, mas eu não sei calcular a massa molar. Sabe? Ó como é fácil, ó. Opa, aqui estão os itens, calculando a massa molar. Metano, tu não tem um carbono? O carbono pesa quantos gramas? 12. Como é que eu vou saber? A prova tem que trazer essa informação para vocês. Ela te dá a tabela periódica ou no final da questão ela te dá as massas atômicas. Aí de novo, CH4, quantos carbonos? 1. Quanto é que pesa o carbono? 12. Quantos hidrogênios? 4. Quanto é que pesa o hidrogênio? 1. 12 mais 4 vezes 1. Dá exatamente para quanto? 16 gramas. 16 gramas por mol. Olha para a água. Quando tu olha para a água, o que é que tu vai ter? 2 hidrogênios, então 2 vezes 1. Mais um oxigênio, 1 vezes 16. Isso tudo dá igual a quantos gramas? 18 gramas por mol. Beleza, Levi, Márcio, e agora o que é que eu faço? Agora tu monta a tua relação. Como é que fica a nossa relação? Fica assim, ó. Um metano produzirá 2 águas. Então, toda a vida que tu tiver 16 gramas de metano, tu vai produzir 36 gramas de água. Tranquilo? Aí, o que foi que a questão me pediu? Qual a massa de metano necessária para produzir 54 gramas de água? Esses 54 gramas não é de água? Se é de água, então esses 54 gramas, tu vai colocar de que lado? Do lado esquerdo ou do lado direito? Muito obrigado. Tu bota exatamente embaixo da massa da água, colocando, ó, 54 gramas, eu vou necessitar de quantos gramas de metano? É o nosso X. Fazendo agora aquela regrinha de 3 bem simples, o que que a gente vai ter, ó? Massa de metano é igual a 16 vezes 54, dividido por 2 vezes 18. Qual é exatamente a massa que eu preciso de metano? 24 gramas. Beleza? Galera, essa questão é uma questão que a gente envolve a termoquímica e uma matéria que às vezes os alunos não gostam nem de escutar o nome, o cálculo estequiométrico. Então a gente juntou essas 2 matérias e conseguiu resolver, ó, sem nenhum problema. É só pegar as informações que você extrai do texto, colocar e montar a relaçãozinha. Outra questãozinha bem rapidinho, ó. Marcando item B, que aí vocês vão receber o material depois. Segunda questão. Agora, essa segunda já é uma questão que eu tirei da prova do Enem. Essa questão, até hoje, é considerada uma questão muito difícil, porque ela envolve muita coisa simultaneamente. E assim, a gente tem que aprender a extrair as informações do texto. Então, rapidinho, ó, deixa eu ler com vocês de forma bem calma. Urânio é um elemento químico cujo átomo contém 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia. Galera, ó, falou de reação nuclear. Geralmente temos 2, que são as 2 mais cobradas. É a fissão e a fusão. Qual a diferença entre elas? É a seguinte. Quando você pega uma fissão, o que vai acontecer? Você tem um núcleo muito grande. Aí esse núcleo muito grande vai ser bombardeado por um nêutron. Quando esse núcleo muito grande é bombardeado pelo nêutron, ele quebra, dá origem a 2 núcleos e libera mais 2 nêutrons. Então isso é uma fissão. Na hora que ele quebra, ele libera uma grande quantidade de energia.
Outra reação nuclear, fusão. Como é que funciona a fusão? Na fusão, ó, você pega um núcleo pequeno, outro núcleo pequeno, junta os dois. Juntando os dois núcleos pequenos, você produz um núcleo grande. E nesse momento, galera, a gente produz até mais energia do que a fissão. Na fissão, ela é muito utilizada para a produção de energia elétrica. Como assim, Levi, energia elétrica? Na leitura do enunciado, eu falei ou não falei para vocês que libera uma grande quantidade de energia? Então, essa grande quantidade de energia, ela pode fazer o quê? Ela pode ser utilizada para aquecer a água. Levi, aquecer a água? Porque eu pego essa energia, aqueço a água. Quando eu aqueço a água não é líquida, ela se transforma em água de quê? Gasosa. Esse gás de água, ele vai movimentar uma turbina. Quando ele movimenta a turbina, esse movimento da turbina transforma energia mecânica em energia elétrica. Então agora eu tenho uma termoelétrica movida a combustível nuclear. Isso é bom ou é ruim? Depende. O único perigo que ele gera para a gente é a emissão de radiações nocivas para o ser humano. E principalmente, quando o elemento químico muito grande foi bombardeado e deu origem a dois menores, esses menores podem conter radiação nociva ao ser humano e ele tem que ser estocado. E existe um negocinho chamado de tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a metade da vida seja consumida. E essa metade da vida geralmente é muito grande. Então você tem que estocar esse material radioativo por dezenas, centenas ou milhares de anos para que ele não seja mais nocivo para o ser humano. Então esse é o grande problema da utilização da energia nuclear. É o lixo gerado por ela. Aí às vezes não é tão bacana. Aqui no Brasil, com relação a esse tipo de usina, um dos nossos principais combustíveis, graças a Deus, não é o nuclear, é o óleo diesel e o gás natural. Por esse motivo, que quando nós passamos por período de estiagem, a conta de energia fica mais cara. Porque você precisa queimar mais combustível para gerar energia para produzir energia elétrica da termoelétrica. Beleza? Então, tudo isso, galera, está envolvendo energia. Voltando para a questão, porque senão a gente vai passar 2 anos aqui falando só disso. Ó. O isótopo ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo para aproximadamente 3% nas partilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir parcialmente a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão. Levi, por que eu vou substituir o carvão? Porque o carvão, quando queima, falei para vocês há pouquíssimo tempo, carvão é orgânico. Combustão completa, qual o único gás que eu libero? Os dois gases que eu libero? CO2 e água. O gás CO2, falou de CO2, eu lembro de 2 coisas. Efeito estufa e chuva ácida. Porque o CO2, ele pode aumentar esses 2 efeitos. O efeito estufa e a chuva ácida. Então, assim, queimando carvão, tu aumenta a poluição. Que pode agravar o efeito estufa e pode aumentar a incidência da chuva ácida. Voltando de novo para cá, ó. O que diminui a emissão atmosférica de gás com massa molar igual a 44 gramas por mol. A queima de carvão é representada pela equação química, ó. Carbono mais oxigênio produzindo CO2, ΔH igual a menos 400 kJ por mol. Ó, por essa representação química, reação endo ou exo? Exo. Libera ou absorve calor? Se libera, o ambiente vai ficar mais quente ou mais frio? Mais quente. Então é esse calor que eu utilizo para aquecer a água, para fazer todo o movimento da turbina. Qual é a massa em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada partícula de urânio enriquecido, utilizadas em substituições ao carvão como fonte de energia? Galera, nesse enunciado, ele te deu um monte de informação. E por causa desse monte de informação, o que é que torna difícil? Você conseguir retirar todas essas informações do texto para montar a sua resolução. Então, assim, para tentar ajudar, ó, o que é que a gente pode fazer? 100 gramas de partilha tem apenas 3% de urânio 235. Então, preste atenção. Se 100 gramas corresponde a 100%, 3% corresponde a quantos gramas? 3 gramas. Tranquilo? Então, em 100 gramas de partilha, de verdade, eu só tenho 3 gramas de urânio. Beleza, Levi, Márcio, e agora? E agora é o seguinte, ó. Esse dado aqui
A questão deu para a gente, tá? Urânio 235 quer dizer o quê? Urânio 235. Quer dizer que cada um urânio pesa 235 gramas. Então, o que é que nós temos? 235 gramas de urânio liberam 2,35 vezes 10 a décima quilojoules. Em 100 gramas de partilha de urânio, eu tenho quantos gramas de urânio? 3. Se 235 gramas liberam 2,35 vezes 10 a décima, 3 gramas vão liberar quantos? X. Fazendo agora o nosso cálculo, a energia liberada vai ser de 3 vezes 10 a oitava quilojoules. Guarda essa informação, tá? Guarda. Por que eu estou pedindo para você guardar? Pelo seguinte, ele quer saber qual é a massa de CO2 que não vai mais ser liberada. Mas como é que eu vou saber, Levi? Se tu pega 100 gramas de urânio, qual é a energia total que ele libera? 3 vezes 10 a oitava. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, Espera aí. Quanto queima um carvão? Quanto queima um carbono? Ele libera quanto de energia? 400. Quanto é que pesa o carbono? 12. Quanto é que pesa o CO2? 44. Então, a cada 44 gramas de CO2, ele libera quanto de energia? 400. Quanto pega lá o negocinho de urânio, a partilha de urânio, ela libera quanto de energia? 3 vezes 10 a oitava. Agora, qual a relação química e física e matemática que a gente pode montar? 44 gramas de CO2 liberam 400 quilojoules. 3 vezes 10 a oitava quilojoules vão precisar de quanto de CO2? X. O nosso X vai ser exatamente igual a quanto? 0,33 vezes 10 a oitava gramas. Só que a questão não pediu em gramas, a questão pediu em toneladas. 1 quilo tem quantos gramas? 1000. Uma tonelada tem quantos quilogramas? 1000. Então, uma tonelada tem 1 milhão de gramas. 1 milhão é 10 a sexta. 0,33 vezes 10 a oitava dividido por 10 a sexta. Quanto é que eu vou ter exatamente? Eu vou ter exatamente 33 toneladas de CO2. Aí, quando a gente vai para os itens, qual item que eu vou marcar? Item D. Galera, essa questão caiu recentemente na prova do Enem. Ela é considerada uma questão difícil, porque você tem que extrair todas essas informações do texto e conseguir montar. Levi, o Enem cobra muito termoquímica? Todo ano está caindo uma questãozinha sobre esse assunto, onde você pode relacionar matematicamente como você pode extrair suas informações de endo e exo. Outro negocinho bacana, outra questão do Enem, agora bem mais recente, de 2018. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. Peraí. Se a minha célula pega esse negócio e produz gás carbônico e água, qual foi a reação química que minha célula fez? Reação química de combustão. Vamos voltar de novo para aquele negócio de endo e exo. Se o teu corpo é o sistema e o teu corpo está fazendo uma reação química de combustão, o teu corpo está liberando ou está absorvendo calor? Exo. Liberando ou absorvendo? Liberando. Se está liberando, o universo vai ficando mais quente ou mais frio? Galera, então quando isso aqui está lotado, fica quente ou fica frio? Fica quente. Vocês já passaram por isso aqui lotado e quente. Agora, por que estava muito quente? Muita gente, muitos sistemas, muita combustão, muito calor sendo liberado. Então, tudo isso tem a ver com a química, porque essa combustão é quem produz energia para que o teu corpo possa sobreviver, possa se movimentar. Por que a gente tem que se alimentar? Estou vendo ali comendo uma maçã. Por que a gente tem que se alimentar? Para obter, exatamente, o carboidrato, o lipídio ou a proteína, para que meu corpo possa queimar esses combustíveis e eu possa ter energia, beleza? Aí voltando para cá, a oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química. Já eu mostro a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizado para atividades musculares. Considere que as massas molares em gramas: hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. Como eu disse para vocês, vocês não precisam decorar essas massas.
Só que assim, tenham certeza, vocês utilizam tanto, que acabam memorizando. Mas vocês não precisam lembrar, não precisam decorar, porque a questão vai trazer para vocês. Ou a questão traz, ou tem tabela periódica. Beleza? Olha para a reação química, ó, bem rapidinho. C6H12O6, glicose, mais 6 moléculas de O2, produzindo 6 moléculas de CO2, mais 6 moléculas de água. Se você observar, está seguindo o princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, galera, esse Lavoisier, o pai da química moderna, ele determina que toda reação química tem que ser balanceada. Aí eu vou voltar de novo para aquele negócio do sistema. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A massa do reagente tem que ser igual à massa de quem? Do produto, em um sistema fechado. Porque se tu olhar para essa reação química, ó, no sistema aberto, a massa final pode ser zero. Porque, olha bem, um negócio que nem todo aluno fica muito atento, são as letrinhas que ficam no final de cada substância. C6H12O6, qual a letrinha que tem do lado dele? S. Então ele é sólido. O2, qual a letrinha que tem do lado dele? Gasoso. Quem foi que ele produziu? 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água. Esse CO2 é o quê? Gasoso. Então, galera, a massa do produto, ela tende a reduzir. Porque como esse CO2 em um sistema aberto, ele vai embora, então essa massa indo embora vai reduzindo a massa do meu produto. Beleza? Continuando aqui com vocês, ó. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em quilojoules é mais próxima de... Vala-me Deus, e agora, como é que eu faço? Olhando para a equação química, olhando para o enunciado, o que foi que a questão me disse? A questão me diz que quando eu faço a ingestão de da glicose, quantos por cento eu utilizo para transformar em energia? 40%. Glicose, C6H12O6. Quanto é que pesa a glicose? Muito obrigado, maravilhoso. Quanto pega a glicose inteira na reação de combustão? Ela liberou quanto de calor? Menos 2.800. Agora, galera, fazendo o cálculo da massa molar da glicose, ó, bem rapidinho. C6H12O6. 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Fazendo a continha de cabeça, que eu sei que todo mundo aqui já fez. 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16, 96. 72 mais 12, 84. 84 mais 96, 180 gramas por mol. Quanto pega esse 180, o que que eu posso falar? 1 mol de glicose não liberam 2.800 quilojoules? Então não vou mais utilizar o termo glicose, eu vou pegar a massa dela. Quanto é que pesa a glicose? 180. Então o que que eu posso fazer? Ó, 180 liberam 2.800 quilojoules. Levi, mas por que tu colocou aquele negócio ali 40 sobre 100? Pelo seguinte, galera, nem tudo que é produzido é utilizado para atividade muscular. Porque pelo que o enunciado me falou, quantos por cento eu utilizo para atividade muscular? Apenas 40%. Então, por isso, ó, aquele 40 sobre 100. Se eu comer 1 grama de glicose, quanto é que eu vou produzir de energia? X. Agora, fazendo essa conta, que é uma conta bem bacana, ó. 1 vezes 2.800, vezes 40%, dividido por 180. Depois que você faz toda essa conta, qual vai ser a energia liberada? 6,2 quilojoules. Quando olha para os itens, qual item que a gente marca? Item item A, desculpem. Agora sim, de novo, a prova do Enem relacionando 2 assuntos muito importantes: a termoquímica e o cálculo estequiométrico. Levi, quando eu olhei para a reação, deixa eu voltar aqui para a gente, galera, ó. Quando eu olhei para a reação, eu vi um monte de substância, cara. Eu fico assim, meio, como é que eu vou saber qual que eu vou usar? A questão te diz. Nesse caso, você não utilizou 2 substâncias. Nesse caso, você utilizou o quê? A molécula da glicose e a energia liberada por ela. Então, toda a vida, quem vai ter que extrair isso aqui do texto são vocês. E o texto deixa claro quem que você utiliza. Então, por isso, é muito importante a interpretação de texto. Beleza? Mais uma questão? Bom, mais uma? Mais uma, ó. Deixa eu passar isso aqui para
Pronto, ó. Mais uma do Enem. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. Geralmente, quais são os combustíveis do carro flex? Geralmente, gasolina e etanol. Só uma dica, tá? Gasolina e hidrocarboneto. Levi, é uma substância pura? Não, é uma mistura de várias substâncias, de vários hidrocarbonetos. Álcool, etanol. O etanol, galera, já não é uma substância também pura, é uma mistura. Porque o etanol vendido como combustível é uma solução hidratada. Porque você tem um pouquinho de água, geralmente 96,4% de etanol e 3,6% de água. Beleza? Voltando para cá, ó. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Bem, assim, ó. Quando você for abastecer o seu carro, sua moto, se você tiver com essa dúvida, faz uma conta bem simples. Tu pega o preço do álcool e divide pelo preço da gasolina. Se essa diferença der menor ou igual a 0,7, vale mais a pena colocar o álcool. Se der acima de 0,7, é melhor a gasolina. Por quê? Porque o álcool, como tem uma cadeia carbônica menor e tem uma explosão que libera mais energia, então o álcool é consumido mais rápido do que a gasolina. Então, por esse motivo, que às vezes você coloca o mesmo valor de álcool e o mesmo valor de gasolina, e parece que o álcool vai embora mais rápido. Não é que parece, é porque ele é consumido de forma mais rápida do que a gasolina. Beleza? Aí voltando, ó. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex consumindo 40 litros de gasolina. E no percurso de volta, utilizou etanol. Então, preste atenção no que foi que ele me disse. O cara andou o carro com gasolina, 40 litros, e para onde ele foi, ele voltou utilizando obrigatoriamente etanol. Beleza? Então, isso ele já deixou bem claro. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. Energia, ele gastou a mesma quantidade de energia para ir e para voltar. Ele disse que foi a mesma quantidade em litros de combustível. Não, ele disse que era o quê? Energia, fica atento, pelo amor de Deus. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Ó, etanol. Densidade do etanol, 0,8 grama por ml. Calor de combustão, aí fica atento àquilo que está dentro do parênteses. Quilocaloria por grama. O que isso quer dizer para a gente, galera? Que a cada 1 grama de etanol que é consumido, 1 grama de etanol que é consumido, ele libera quanto de calor? Menos 6 quilocalorias. Olha para a gasolina. Qual a densidade da gasolina? 0,7. Qual é o calor de combustão da gasolina? 10 quilocalorias por grama. Beleza? Aí vamos lá, ó. Pera aí. Deixa eu ir para a pergunta aqui. Cadê? Eu botei a resolução. Pera aí, galera. Pronto. Aí vem cá. O que é que ele me perguntou? Acabei esquecendo de colocar. Ele perguntou o seguinte, ó. Qual o volume em litros de álcool que foi consumido no percurso de volta? Então, como é que a gente faz? Primeiro, qual a densidade da gasolina? Não é 0,7 grama por ml? Então, se eu multiplicar tudo por 1000, o que é que eu posso dizer para vocês? Ó, que eu tenho 700 gramas por litro. Aí, o que é que eu tenho? Em 1 litro de gasolina, eu vou ter 700 gramas de gasolina. Em 40 litros de gasolina, eu vou ter quantos gramas de gasolina? Aí, fazendo a nossa continha, o que a gente tem? A massa de gasolina é de 28 mil gramas. Outra informação que ele me deu. A cada 1 grama de gasolina, eu libero 10 quilojoules. Aí, o que eu vou fazer? Ó, a massa não foi 28 mil gramas? Se foram 28 mil gramas e se cada grama libera 10 quilojoules, qual foi o calor liberado? 280 mil quilocalorias. Ó, essa foi a energia. Lembrando do enunciado, o que foi que ele me disse? A energia de ida é exatamente igual a energia de quê? De volta. Qual foi a energia que eu gastei na ida? 28 mil. 28 mil não, me desculpem. 280 mil. Na volta, eu vou gastar quanto de energia? 280 mil. Tranquilo? Agora voltando, ó. Considerando a mesma liberação de energia pelo etanol.
1 grama de etanol libera 6 quilocalorias. Para liberar 280 mil quilocalorias, eu vou precisar de quanto de etanol? X. Calculando o meu X, ó, a massa do etanol vai ser igual a 1 vezes 280 mil dividido por 6. Quando eu faço essa continha, o que eu vou ter? Vou transformar de grama para litro. Porque o que a questão quer? Ela quer a quantidade em litros de álcool que foi consumido. Então, o que eu tenho? Ó, 1 litro tem 800 gramas de etanol. Qual vai ser o volume de etanol que eu vou ter? Em 280 mil dividido por 6. Fazendo o cálculo super, hiper, mega fácil. O que nós temos? Ó, 1 litro vezes 280 mil dividido por 6, dividido por 800. Qual o valor aproximado que eu vou ter? 58,3. Aproximadamente 58 litros. Ó, aquele negocinho que eu comentei com vocês no início. O carro fez o percurso com 40 litros de gasolina. Se ele fizer o mesmo percurso com álcool, quantos litros ele vai gastar? 58. Porque a quantidade de energia liberada por esses combustíveis é um pouquinho diferente. Olhando para os itens. Me desculpem, eu acabei esquecendo de colocar os itens nos slides. Mas logo em seguida, o Fábio vai entregar o material para vocês e vocês vão ver, tá? Gráficos, os gráficos bem importantes. Numa reação exotérmica, o que você tem que observar no gráfico? Tem que observar o seguinte, ó. Tá vendo o ponto mais alto, o ponto inicial? O ponto inicial sempre é o reagente. Pegou o reagente. Ó, o gráfico de energia está subindo ou está descendo? Só tu olhar. O gráfico de energia está subindo ou está descendo? Se está descendo é porque ele está liberando calor. Ele libera calor e dá origem a quem? Ao produto. Quem libera calor? Endo ou exo? Exo. Delta H, maior ou menor do que zero? Menor do que zero. Olha o gráfico de uma reação endotérmica. É exatamente o inverso. O reagente está muito alto ou está mais baixo? Mais embaixo. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a absorver calor. Quando ele começa a absorver calor, a energia vai subindo até chegar no ponto final. Quem é o ponto final? Produto. Ó, a quantidade de energia aumentou ou diminuiu entre reagente e produto? Aumentou. Se aumentou é porque ele fez o quê? Absorveu. Se ele absorveu, o ΔH vai ser maior ou menor do que zero? Maior do que zero. Levi, sempre é cobrado assim, é? Não. Desculpa, mas não. Por que não? Porque, galera, isso é só o caminho da energia. Só que quando eu falo de reação química, tem um caminho reacional. E nesse caminho reacional tem um negocinho chamado de energia de ativação. E como é que funciona esse negocinho? Olha como o gráfico ficou bem mais lindo, ó. Ó como ficou bem mais bonito. Deixa eu te mostrar de novo o gráfico, ó, o gráfico inicial. Mais fácil, né? É o caminho da energia. Olha o próximo gráfico. Caminho da reação. Porque agora, galera, o que vai acontecer, ó? Tu tá vendo que tem o A2 mais o B2? Então, esse A2 mais o B2, ele vai reagir. Quando ele reage, ele precisa chegar no ponto mais alto daquela curva. Como é que se chama aquele ponto mais alto da curva? O complexo ativado. É naquele momento, galera, em que a reação química vai se concretizar. Porque para que uma reação química aconteça, eu preciso ter uma energia mínima necessária igual a do complexo ativado. Porque se você não tiver, você não consegue montar a reação. Então, esse rapaz lindão que está me ajudando a aula toda, meu querido, diga um valor para aquele complexo ativado, por favor, o valor que você quiser. Galera, ele falou 50. Então, assim, o mínimo que eu preciso é 50. Se tu tiver 49,9, a reação não vai acontecer. E se eu tiver 51? 51 não é maior do que 50? Então vai acontecer. É a energia mínima necessária. Agora, quando tu olha para o ΔH não importa aquele ponto lá em cima, tá? Para o ΔH, o que é que importa? O início e o final. Então, para calcular o ΔH, eu preciso saber, ó, a energia do A2 mais o B2 e eu preciso da energia do AB. Para uma reação endotérmica, o negócio é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Olha de novo para exotérmica. Quem é que está mais embaixo? Produto ou reagente? Produto. Quem é que está mais em cima? Reagente. Toda vida que tiver produto embaixo e reagente em cima, exo. Olha agora para endo. Produto e reagente. Isso é o que importa para a gente nesse momento. Produto e reagente. Quem é que está mais em cima? O produto ou o reagente?
O produto. Quem é que está mais embaixo? O reagente. Então, significa que do reagente para o produto, ele teve que absorver calor. Se ele teve que absorver calor, então a reação vai ser de que tipo? Endotérmica. Tranquilo? De novo, voltando para ninguém nunca mais esquecer. Reagente em cima, produto embaixo, endo. Ó, vou inverter. Reagente embaixo, produto em cima, sempre vai ser o quê? Endo, porque absorveu calor. De novo. Reagente em cima, produto embaixo, exo. Reagente embaixo, produto em cima, endo, porque absorve calor. Levi, esse tipo de questão é muito cobrado demais, porque eu envolvo análise de gráfico. E análise de gráfico, como todo mundo já percebeu, é tanto cobrado em química, em física, em biologia e matemática. Então, preste atenção, ó, questão 17 do material que vocês vão receber. Em uma seleção realizada por uma indústria, para chegarem à etapa final, os candidatos deveriam elaborar 4 afirmativas sobre o gráfico apresentado a seguir e acertar pelo menos 3 delas. Olha o gráfico. Ei, vai fazer uma entrevista, vê um gráfico desse. Tu já abre um sorrisão, né? Porque tu sabe que tu vai responder tudo sobre o gráfico. Olha por quê. Tu tá vendo que tem 2 gráficos, tem 2 curvas. Tu tá vendo que tem a curva representada por E1 e E2. Quem é que está mais alto? E1 ou E2? E2. Qual reação química vocês acham que é mais rápida? E1 ou E2? Levi, como é que eu vou saber? Caminho. Presta atenção. Vou sair daqui para chegar até aquele portão lá fora. É mais rápido que eu vá aqui direto ou que eu venha passando pela lateral até chegar ao portão? Em qual dos 2 casos eu chego mais rápido? Saindo daqui, indo direto ou fazendo toda a volta? Então, quanto maior o caminho, menor a velocidade. Quanto olha para as 2 curvas? Em que curva eu tenho que chegar mais alto? É 1 ou é 2? É 2. Então, como eu tenho que ter um maior caminho, a reação química passa a ser mais lenta. Galera, toda vida que vocês olharem para esse gráfico, quanto mais alto for a curva, mais lenta é a reação. E geralmente, quando ele me apresenta esse gráfico, o que foi que aconteceu? Você introduziu uma substância no meio reacional que é muito importante. Que substância é essa? É o catalisador. Porque o catalisador, o que é que ele faz? Ele reduz a energia de ativação. Como ele reduz a energia de ativação, a reação química ela passa a ser muito mais rápida. Por que, Levi? Porque ele diminui o percurso, ele diminui a quantidade de energia para a formação do complexo ativado. Olha de novo bem rapidinho. E1 e E2. Quem é que tem o ponto mais alto da curva? Mais baixo. E1 ou E2? E1. Então E1 é com catalisador ou sem catalisador? Com o catalisador. Levi, o catalisador altera o ΔH da reação? Levi, o catalisador altera a entalpia? Não. Porque se você observar, tanto faz se é 1 como é 2, tanto faz. A diferença entre reagente e produto sempre é a mesma. Olhando para o gráfico, ele já me deu todos esses valores. Quanto é que vale a entalpia? Entalpia, quanto é que vale? Ele já deu no gráfico. Que é a diferença entre reagente e produto. Quanto é que vale? 106. Agora vem cá, essa reação química é endotérmica ou é exotérmica? Exo. Por que que é exo? Aquele negocinho, ó. Quem é que está mais em cima? Reagente. Quem é que está mais embaixo? Produto. Beleza? Agora bora lá para os itens aí que o cara... Para vocês, sem o catalisador, com o catalisador, o complexo ativado de cada uma e, por último, a diferença de entalpia. Agora, ó, um dos candidatos construiu as seguintes afirmativas. 1. A reação pode ser catalisada com formação do complexo ativado, quando se atinge a energia de 320. Para saber se ele está certo ou não, tem que olhar de novo para o gráfico. Ó. Quando a reação pode ser catalisada. Voltou. Galera, sem o catalisador, qual a energia que eu necessito? 320. Com o catalisador, qual a energia que eu preciso? 230. Então, o candidato que falou isso, ele acertou ou ele errou? Ele errou, né? Porque catalisada é só 230. 2. O valor da quantidade de energia é 3. Determina a variação de entalpia da reação, que é de menos 52 quilocalorias. Voltando de novo para o gráfico, ó, voltando de novo. A entalpia vale quanto? 106. Beleza? Continuando.
A reação é endotérmica, pois ocorre mediante aumento de energia do sistema. Endoiso. Iso. 4. A energia denominada no gráfico dia 2 é chamada de energia de ativação, que para essa reação é de 182 kJ. Levi, como é que eu vou saber? Espera aí, ó. Galera, qual é a energia inicial que eu tenho? 158. Para reação catalisada, eu preciso chegar até quanto? 230. Então, complexo ativado é essa diferença de energia. Inicialmente, quanto é que eu tinha? 158. Tenho que chegar até quanto? 230. Então, qual foi a energia que eu absorvi para sair do 158 até chegar no 230? Valeu. Quanto? 72. Então, ó, voltando de novo para cá. Cadê? Peraí. Vou voltar aqui para o item. Voltando para o item. A energia denominada no gráfico como E2 é chamada de energia de ativação, que para essa reação é de 182 kJ. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Então, olhando agora para os itens, mostrando os gráficos para vocês, mostrando todos os valores, ó. A energia de ativação da reação não catalisada, 172. O complexo ativado da reação catalisada e o ΔH da reação química, de 52. Quanto à passagem para a etapa final da seleção, esse candidato foi... Galera, o candidato foi aprovado ou não aprovado? Que ele tinha que acertar pelo menos 3. Ele acertou quantas? Uma, né? Só o ΔH. Então, assim, ele foi aprovado ou reprovado? Reprovado, pois acertou apenas a afirmação 2. Olhando para os itens, item C. Ó, energia de ligação. Passando agora para o próximo, porque senão não vai dar tempo a gente ver tudo. Na energia de ligação, galera, tu continua naquele negócio, ó, reagente e produto. Só que nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a energia necessária para formar ou para quebrar uma ligação química. Olha como é que funciona. Eu tenho essa reação química, ó, 2HI mais Cl2 produzindo 2HCl mais I2. Quando cai esse tipo de questão, ele vai te trazer uma tabela com o valor de todas as ligações químicas. Aí preste atenção, esses valores são os valores necessários ou para formar ou para quebrar a ligação. Se for no reagente, é para quebrar. Se for no produto, é para formar a ligação. Nesse momento, o que a gente vai ter que fazer? Verificar qual tipo de ligação que ocorre entre cada substância. 2HI, tu tem 2 vezes a ligação do H com I. Cl2, tu tem a ligação, ó, entre 2 cloros. 2HCl, tu tem 2 vezes a ligação do H com Cl. E 2, tu tem a ligação entre 2 Is. Olhando para a tabela que ele me deu, porque aí, meu povo lindo, você vai ter que extrair todas essas informações, ó, dessa tabela, tá bom? Todas as informações dessa tabela. Olhando de novo para lá, o que eu tenho, ó? 2 vezes 298,4 mais 242, produto, agora tu olhou o produto, 2 vezes 430,9 mais 150,9, tranquilo? Aí presta atenção, no reagente, tu teve um total de 838,8 kJ, enquanto que no produto, tu já teve um total de energia de 1.012,7 kJ, porque eu separei produto e reagente. Só que assim, meu povo, a gente sempre vai ter que lembrar o seguinte, que no reagente, a energia química é absorvida para você quebrar a ligação. Enquanto que no produto, a energia sempre vai ser liberada para que o composto possa ficar estável. Então, quando você fala de reagente, você fala de reação endotérmica. Quando você fala de produto, você fala de reação exotérmica. Como é que eu vou calcular o ΔH? Ó, o ΔH vai ser o seguinte, produto, 1.012,7. Exo, então tem um sinal de menos. Produto, reagente, me desculpem, 838,8. Endo, então vai ter o sinal de mais. Quando você calcula o ΔH, o que eu vou ter? ΔH é igual menos 112,7 mais 838,8. Quando você faz o somatório, qual foi o saldo energético? ΔH foi igual a menos 173,9. Se teve o sinal de menos, endo ou exo? Liberou ou absorveu o calor? Liberou. Outro negocinho bacana, lei de Hess. Na lei de Hess, galera, ele fala o seguinte,
Não importa a quantidade de etapas que você tem uma reação química, não importa. O importante é sempre que você chegue ao produto da reação. Então, por exemplo, ó, A vai se transformar em D. Concordam comigo? Só que para o A se transformar em D, eu posso ter dois caminhos. Quais são os dois caminhos? A se transformando em D, ou o A se transforma em B, que depois se transforma em C, que depois se transforma em D. O que importa para a RES é a quantidade de energia liberada para chegar àquele produto. Não importa a quantidade de etapas, porque para a RES, o que era importante? Era você reduzir a quantidade de etapas para reduzir a quantidade de tempo. E conseguir produzir a mesma quantidade de energia. Porque como o RES era um industrial, reduzindo o tempo, ele ganharia mais dinheiro. Então foi isso que ele tentou modificar para facilitar toda e qualquer reação química. E assim, meu povo lindo, quando a gente pega a lei de RES, é uma das reações mais cobradas em provas de Enem e UES. Por quê? Porque tu vai ter que começar a montar reações químicas para obter uma reação química desejada pela prova. Então, ó, Enem 2016. O benzeno, todo mundo sabe o que é benzeno? Todo mundo lembra o que é o benzeno? Qual a fórmula molecular do benzeno? Ah, Levi, aí também tu tá pegando pesado, né? Então, peraí. Faz o hexágono e coloca 3 ligações duplas alternadas. Dupla, aí vem uma simples, aí uma dupla, outra simples, outra dupla. Beleza? Quando você pega o benzeno, ele sempre vai ter fórmula molecular C6H6. Sempre. Porque o benzeno sempre vai ter essa estrutura. Aí vamos lá, ó. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Destilação, galera, processo químico ou processo físico? Físico. Porque processo químico é quando você altera a estrutura molecular da substância. Físico é quando você muda apenas o estado físico ou separa compostos que tenham propriedades físicas diferentes. Então, assim, como é a destilação do petróleo? Só para relembrar, tu pega o petróleo, coloca em um grande reator e aquece. Por causa dos diferentes pontos de ebulição, tu vai separar todos os compostos que formam o petróleo. Primeiro, no petróleo, você tira os gases, que é o metano, etano, propano, butano. Depois você tira os líquidos e, por último, você tira o sólido. Então, o processo de destilação é um processo físico, não um processo químico. A combustão já é um processo químico, tá bom? Continuando, ó. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico, sob altas temperaturas conforme a equação química. 3C2H2, produzindo C6H6. Então, ó, eu já sei que essa é a reação química que eu quero. Essa é a reação química que eu desejo. 3C2H2 produzindo C6H6. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia da reação de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Aí, galera, ó, a questão também me deu a reação de combustão de cada um. C2H2 reagindo com O2, produzindo CO2 e água. C6H6 reagindo com O2, produzindo CO2 e água. Agora é com vocês, me ajudem. Essa reação de combustão foi uma combustão completa ou foi uma combustão parcial? Como é que eu sei, Levi? Produto. Quem foi que eu produzi? Não foi CO2 e água? Se foi CO2 e água, então a reação de quê? Combustão completa. Voltando de novo para a questão, ó. Ah, só para tu ficar atento. C2H2, C6H6. Voltando para cá, ó. Qual a reação que eu quero? 3C2H2 produzindo C6H6. Voltando, passando. Opa, não, para frente. Pronto. Para tu ficar atento nisso daqui, tá? Fica atento, fica atento, fica atento. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocaloria para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de trimerização. Voltando, ó. Tu precisa de 3C2H2. Levi, cara, não estou entendendo nada. Calma, 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 presta atenção, ó. Deixa eu voltar. Qual a reação que eu quero? 3C2H2. Produzindo o quê? C6H6. Ó, vou passar, ó. C2H2, na primeira reação, está do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo. Eu quero, ó, o C2H2 de que lado? Esquerdo ou direito? Esquerdo. Então, o que é que vai acontecer?
mantém a reação do C2H2 do jeito que ela está. C6H6, eu quero C6H6 de que lado? Esquerdo ou direito? Direito. Olhei, ó. C6H6 está de que lado? Esquerdo ou direito? Esquerdo. Então, o que é que eu vou ter que fazer com a reação do C6H6? Eu vou inverter. Beleza? Mais um negocinho. Não é trimerização? Se é trimerização, então eu quero quantas moléculas de C2H2? 3. Então, eu vou pegar toda a reação do acetileno e vou multiplicar por quanto? Por 3. Aí, galera, olha o que é que acontece, ó. Ficou atento ao que a questão me deu. Olha como é que a gente... Opa! Aí, presta atenção como é que a gente faz, ó. Vamos fazer agora, todo mundo. O que é que a gente vai fazer? Tu não vai pegar a reação do acetileno e vai inverter? Do acetileno tu não vai manter? Tu não vai multiplicar por 3? Tu tá vendo o valor do ΔH? Quanto é que é o valor do ΔH? Menos 310. Então, esse 310 tu vai multiplicar por 3. 3 vezes 310 dá exatamente igual a quanto? 930. A reação do benzeno, tu não vai inverter? Se tu inverte a reação do benzeno, quanto é que vale o benzeno? 780. Só que assim, como tu inverteu, tu muda o sinal. Não era menos? Então agora vai ficar o quê? Mais. Somando o ΔH, como é que fica o ΔH? Menos 930 mais 780. Tenho certeza que todo mundo já fez de cabeça. Menos 930 mais 780 dá exatamente igual a quanto? Menos 150. Então, o ΔH dessa reação seria menos 150. Tranquilo? Aí, de novo, ó, quando vocês receberem o material, vão estar lá todos os itens. Outra questão que caiu no Enem de 2017. O ferro encontrado na natureza, na forma de seus minerais, tais como hematita, a magnetita e a wurtzita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em alto forno. Em condições adequadas, uma das etapas desse processo é a formação de monóxido de carbono, o CO. É utilizado para reduzir o óxido ferroso, conforme a equação química. Ó, de novo, olha para a reação química, é isso que tu quer, é isso que tu deseja. Considera as seguintes equações termoquímicas, ó. Todo mundo está olhando? Olha o que é que tem, ó, o que é que acontece. Qual a reação que eu quero? Fe mais CO produzindo o quê? Fe mais CO2. Essa é a reação que eu quero. Olha as reações que a questão me deu. Então agora o que é que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que mudar tudo o que for necessário aqui, tudo, para obter, ó, essa reação aqui. Vala-me Deus, Levi, e agora? E agora? Tu começa a observar quem é parecido com quem. Qual a única reação química que tem FeO? A primeira, a segunda ou a terceira? Voltando aqui, peraí, ó. Ó a reação que eu quero, de novo. Se possível, até copia ela. Óxido de ferro, 2, mais monóxido, produzindo ferro mais dióxido de carbono. Beleza? Olhou agora para as três reações, as três. Qual a única reação química que tem FeO? Óxido de ferro. A primeira, a segunda ou a terceira? Então, você vai deixar a segunda reação do jeito que ela está. Você não muda. Qual a única reação química que tem ferro? Só Fe. Do lado direito. A primeira, a segunda ou a terceira? Primeira. Então, o que é que tu vai fazer com a primeira? Deixa do jeito que ela está. Agora, galera, tu está vendo a terceira reação? A terceira e última reação? A terceira e última reação, tu vai modificar exatamente para quê? Para tirar as substâncias que tu não deseja. Como assim, Levi? Presta atenção, ó. O valor, só terminando de ler a questão. O valor mais próximo do ΔH em quilojoules de óxido de ferro para a reação indicada do óxido de ferro sólido com monóxido de carbono é. Aí, olhando aqui, ó. Essa é a reação química que eu quero. Essas são as reações químicas que eu tenho. Então, agora eu vou ter que modificar essas três reações para obter a que eu quero. O que é que eu vou fazer? Primeira reação, tu vai multiplicar por 3. Por que que eu vou multiplicar por 3? Está vendo lá embaixo a última reação química, a última? Tu não tem 3 moléculas de Fe2O3? Então, tu vai ter que cancelar.
Para conseguir cancelar, tu precisa de 3 moléculas de Fe2O3 na primeira. Por isso que tu multiplica a primeira por 3. Na segunda reação, o que é que eu vou fazer? Tu vai multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Olha para a terceira reação de novo, a terceira. Olhou? Na terceira reação, eu tenho ou não tenho 2 moléculas de Fe3O4? Eu não quero esse cara. Então, por esse motivo que eu vou multiplicar por 2, para que eu tenha 2 Fe2O3 na segunda reação. E na terceira reação, E na terceira reação, o que é que eu faço? Deixo do jeito que estava. Agora, galera, ó, eu posso cortar, eu posso cancelar o 3Fe2O3 com 3Fe2O3. Eu posso cancelar 6 moléculas de CO com 3 moléculas de CO que estão do lado direito. Levi, não entendi. Ó, tu tá vendo na reação 2? Na reação 2, tu tem quantas moléculas de CO? 2. Na reação 3, tu tem quantas moléculas de CO? 1. 2 mais 1. 3. Só do lado esquerdo, tu já tem quantas? 9. Então, tu cancela o 9 com 3. Sobram 6. O que mais que eu posso cancelar? Ó, olha para o lado esquerdo. 2 moléculas de CO2 e 1 molécula de CO2. Quantas moléculas de CO2 do lado do reagente? 3. Olha para o lado do produto. Quantas moléculas de CO2? 9. Então, de novo, ó, 3 cancelou com 9. Sobraram quantas? 6. Por último, o que é que eu posso cancelar? As 2 moléculas do Fe3O4 com as 2 moléculas do Fe3O4. Agora, galera, observe uma coisa. Eu só posso cancelar se elas estiverem em lados opostos. Porque se elas estiverem do mesmo lado, eu não posso cancelar. O que é que eu tenho que fazer? Somar. Finalizando, ó, qual foi a reação química que eu obtive? 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de FeO, mais 6 moléculas de CO, produzindo 6 moléculas de Fe mais 6 moléculas de CO2. Me ajuda. Essa é a reação que eu quero? Deixa eu voltar aqui, ó. Essa é a reação que eu desejo? Porque, ó, essa foi a reação que eu obtive. Deixa eu botar aqui no final. Essa foi a reação que eu obtive. Essa é a reação que eu desejo? Não, porque em todos eles tem um 6 na frente. E eu não quero esse 6 na frente. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar o ΔH final e vou dividir por 6. Qual foi o ΔH final? 3 vezes menos 25, porque a primeira reação eu multipliquei por 3. Mais 2 vezes menos 36, porque na segunda eu multipliquei por 2. Mais 47, porque a última eu não mudei nada. Somando tudo e dividido por 6, tu vai ter quanto? Menos 16,66666. Aproximadamente quanto? 17. Olhando para os itens, voltando aqui para os itens, lá no início, qual item que eu marco? Item B. Levi, que questão trabalhosa é. E essa questão, galera, é considerada uma questão difícil. E como vocês sabem, questão difícil é importante para que a nossa TRI não caia. Mas assim, ó, me senti com um pouco de dificuldade para resolver. O que é que eu faço? Vá logo para as outras. Não perca muito tempo. O importante é você conseguir ter tempo para responder o máximo de questões conscientes. Pula para a próxima. Quando tiver mais tempo, volta para a questão que você teve um pouquinho mais de dificuldade e refaz. Beleza? Outra questãozinha para a gente conseguir resolver o máximo de questões possíveis. Ó, cálculos de entalpia reacionais são, em alguns casos, efetuados por meio das energias de ligações das moléculas envolvidas, onde o saldo de energia de ligação rompidas é refeitas. É considerado nesse procedimento. Alguns valores de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo. Então, está aqui a ligação, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, carbono, oxigênio e oxigênio, hidrogênio. Olha qual a reação química que eu tenho. CH4 mais 2O2 produzindo CO2 mais água. Galera, quantas vezes hoje a gente já vê essa reação? 2 ou 3, né? Então, vocês têm ideia de como essa reação é muito importante? Porque, assim, essa reação química é uma reação química de combustão do gás natural. E como o gás natural é um dos combustíveis fósseis menos poluente, ele é muito utilizado. Aí pergunta, ó, a entalpia reacional em kJ por mol para a combustão de 1 mol de metano, segundo a reação, será de... Olhando agora, ó, bem rapidinho. CH4 mais 2O2.
CH4, eu tenho quantas vezes a ligação carbono-hidrogênio? 4. 2O2, eu tenho quantas vezes a ligação do O com O? 2. Uma molécula de CO2. Concorda comigo que a molécula de CO2 é um carbono no meio e os oxigênios do lado? Então, na molécula de CO2, quantas ligações carbono-oxigênio? 2. H2O, né, o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Eu não tenho 2 H2O? Então, quantas vezes eu tenho a ligação oxigênio-hidrogênio? 4. Agora, bora lá, ó. Olhando agora para a quantidade de ligações, transformando agora para energia, olha o que a gente vai obter. 4 vezes 413, mais 2 vezes 494. Levi, por que está com o sinal de mais na frente? Porque é reagente. E no reagente sempre vai ser do tipo endotérmico. Olha agora para o produto. 2 vezes 804, mais 4 vezes menos 463. Por que agora eu coloquei o sinal de menos? É produto, né? E no produto sempre vai ser o quê? Exotérmico. Agora, galera, eu vou tirar o saldo energético. Tirando o saldo energético, o que é que eu tenho? 2.640 menos 3.460. Quanto é que vale o ΔH? Menos 820. Essa reação química, endotérmica ou exotérmica? Exo. Qual item que eu vou marcar? Item A. Galera, como eu acho que não vai dar tempo para resolver todas, deixa eu pular aqui para uma questão, que é uma questão que é muito cobrada nas provas, que é perguntando, ó, qual combustível libera a maior quantidade de energia? De novo, questão do Enem bem recente, 2016, ó. Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão por mol ou gramas de combustível. O quadro mostra o valor de energia liberada na combustão completa de alguns combustíveis: hidrogênio, etanol, metano, metanol e octano. Tranquilo? Continuando, ó. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais: 1, 12 e 16, respectivamente. De novo, mais uma vez, precisa decorar a massa. A questão tem ou não tem que trazer? Tem que trazer, porque não dá para você decorar as massas. Aí, continuando, ó. Qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama? Galera, estão preparados? Esse tipo de questão é muito cobrado, muito. Porque agora o que é que tu vai ter que fazer? Ó, hidrogênio, qual é a fórmula molecular dele? H2. Vai ter que calcular a massa dele. Etanol, qual é a fórmula molecular dele? C2H5OH. Vai ter que calcular a massa molar dele. Metano, CH4. Vai ter que calcular a massa. Metanol, CH3OH. Vai ter que calcular a massa. Octano, C8H18. Vai ter que calcular a massa. Então, em todos esses casos, você vai ter que calcular a massa molar. Continuando, ó. Para o hidrogênio. Qual é a massa molar do hidrogênio? 2. Qual o calor liberado por ele? 286. 286 dividido por 2, 143 kJ por grama. Etanol, calor liberado por ele, 1.368. Dividido pela massa molar dele. Quanto é que vale a massa molar dele? 46. Quanto é que ele libera por grama? 29,7. Mesma coisa para os próximos combustíveis, ó. Para o metano, 890 dividido por 16. Dá exatamente igual a quanto? 55,625 por grama. Para o metanol, 726 dividido por quanto? Por 13. Dá exatamente igual a quanto? 23,41 kJ por grama. Para finalizar, do octano, 5.471 dividido por 114. 47,9. Agora, bora de novo para a pergunta. Ó. Qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama? Voltando para todos. Todos. Quanto foi que o hidrogênio liberou? 143. Quanto foi que o etanol liberou? 29,7. Vou lembrar só do hidrogênio, tá? 143. O metano liberou quanto? 55,62. Ainda quem é o melhor? Quem é o melhor? Hidrogênio. O próximo combustível é metanol. Quanto é que ele liberou? 23,41. Quem é o melhor ainda? O hidrogênio. O último, o octano.
Liberou quanto? 47,9. Quem é o melhor ainda? O hidrogênio. E galera, ó, nesse caso, qual o combustível que eu marco? A, hidrogênio. Só para finalizar, galera, o melhor combustível é o hidrogênio. Porque o hidrogênio ele libera maior quantidade de calor por grama. Ainda tem um negócio muito bacana. O hidrogênio, quando ele faz a reação de combustão, ele libera água. E a água não vai ter ação tóxica, tão nociva para o meio ambiente como o CO2. Tá bom? Então, assim, ó, me despeço de vocês agora. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por ficar até 5h30 aqui, em pleno domingo, aprendendo termoquímica. Muito obrigado, um beijo. Boa prova para todo mundo, tá?